Magazine Simdouro com Andreia Gonçalves. Simdouro, 19 municípios, um só território. Simdouro, notícias. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Simdouro Magazine. Vamos passar em revista todas as notícias que marcaram o mês de julho nos 19 municípios que integram a Comunidade Intermunicipal do Douro. Arrancamos então com as notícias da Simdouro. A quarta edição do Passaporte Douro On to Wheels terminou com um balanço muito positivo, reunindo centenas de motares para um fim de semana dedicado ao mototurismo e à descoberta do Reino Maravilhoso. Ao longo da iniciativa, os participantes visitaram 11 dos 19 municípios que integram a Comunidade Intermunicipal do Douro, percorrendo alguns dos mais emblemáticos cenários da região e contribuindo para a promoção do património da cultura, da gastronomia e da economia local. O evento voltou a afirmar-se como um ponto de encontro para os apaixonados pelas duas rodas, combinando o prazer da condução com a valorização do território douriense. A organização fez um balanço positivo da edição deste ano e anunciou que a quinta edição do Passaporte Douro On to Wheels terá lugar no Douro Superior, dando continuidade à aposta na promoção do território através do mototurismo. Um território que trabalha em conjunto é um território mais forte. No Audir, no peso da régua, a Simdouro reuniu com os 19 municípios para dar seguimento aos projetos que estão a transformar a resposta social e educativa do Douro. Em cima da mesa estiveram o ponto de situação dos planos de ação para a inclusão ativa e dos programas Douro Mais Inclusivo, que dá ao território um observatório social comum. Douro Mais Educativo, que reforça o apoio às escolas e aos alunos, e ainda o Mais Igual Douro, que leva formação certificada em igualdade a todos os concelhos. Um Douro mais inclusivo, mais educativo e mais igual constrói-se todos os dias e constrói-se em conjunto. Operações cofinanciadas pela União Europeia através do programa Norte 2030 e Pessoas 2030. Decorreu em Lamego a reunião ordinária número 200 do Conselho Intermunicipal da Simdouro. Da ordem de trabalhos constaram diversos temas de relevo para o desenvolvimento da região, nomeadamente o financiamento da habitação social no âmbito do Portugal 2030, o financiamento não associado a custos relativo ao ciclo urbano da água e a apresentação do programa Portugal Chama. A reunião permitiu ainda analisar as matérias estratégicas, reforçando o compromisso dos municípios da Simdouro na promoção da política pública que contribui para o desenvolvimento sustentável do território e para a melhoria da qualidade de vida das populações. Alijó, Armamar, Carrazeda de Anciães, Freixo de Espada à Cinta. Começamos então por Alijó, que voltou a receber a maior edição do Festival Sons do Parque nos dias 17 e 18 de julho, com um cartaz que reuniu nomes nacionais e internacionais do rock, blues, funk, pós-funk e rock psicadélico. Um dos grandes destaques foi o regresso dos franceses Dacha Mandala, que voltaram a subir ao palco depois da marcante atuação de 2018, apresentando um espetáculo intenso, marcado pelo heavy blues, rock psicadélico e stoner. Também os norte-americanos The Last International regressaram ao festival depois da passagem memorável em 2023. A banda liderada por Dalila Paz voltou a conquistar o público com a sua energia e fusão entre o rock clássico, blues e hard rock. O cartaz contou ainda com os britânicos Opus King, que trouxeram a Alijó a sua mistura de pós-punk, jazz punk, cabaré punk e influências latinas, e com os portugueses Travo, que encerraram a programação com a intensidade do seu psych rock, garage e stoner. Ao longo dos 2 dias, os Sons do Parque voltaram então a afirmar-se como um espetáculo de descoberta musical e de proximidade entre artistas e público, consolidando o lugar entre os festivais de referência do verão português. Vamos agora até Armamar. Fabricadas de forma artesanal, as socas são um testemunho dos saberes tradicionais e da capacidade de adaptação das comunidades aos recursos disponíveis. Mais do que um simples objeto utilitário, representam o trabalho,
a perseverança e a ligação à terra que marcaram a vida de tantas mulheres do Douro, cuja dedicação foi fundamental para a economia e para a preservação das tradições locais. A escolha das socas para o mês de julho assume assim um significado especial para Armamar e para o Centro Interpretativo da Mulher Doriense, que celebra o seu 3º aniversário. Quem nos conta tudo é Sofia Teixeira. Há espaços que contam histórias e depois há lugares que dão voz a quem tantas vezes ficou em silêncio. É isso que acontece no Centro Interpretativo da Mulher Doriense, em Armamar. Ao celebrar o seu 3º aniversário, o centro assinala também um percurso de enorme sucesso. Em apenas 3 anos de existência, recebeu já mais de 10.000 visitantes que passaram por este espaço para descobrir o legado, a força, o trabalho e a identidade das mulheres que ajudaram a construir a história do Douro. Instalado no emblemático edifício da antiga adega cooperativa de Armamar, o centro convida-nos a olhar para o passado, compreender o presente e refletir sobre o papel da mulher na sociedade através de uma exposição permanente, atividades culturais e da já conhecida iniciativa da Peça do Mês, que todos os meses destaca um objeto carregado de significado. Neste mês de julho, a peça em destaque são as socas. Muito mais do que um simples calçado, as socas representam o cotidiano das mulheres dorienses. Feitas em madeira, eram resistentes e práticas, acompanhando longas jornadas de trabalho nas vinhas, nos campos e nas tarefas domésticas. Era um símbolo de esforço, resiliência, humildade e ligação à terra. Cada passo dado com aquelas socas conta uma história de coragem, de dedicação à família e de uma vida marcada pelo trabalho árduo. Hoje, expostas no Centro Interpretativo da Mulher Doriense, as socas recordam-nos que a identidade do Douro também se construiu com os passos destas mulheres, muitas vezes anónimas, mas absolutamente fundamentais para a história da região. Se ainda não conhece este espaço, esta é uma excelente oportunidade para o visitar. Descubra a exposição permanente, conheça a peça do mês e deixe-se envolver pelas histórias, memórias e tradições que fazem da mulher doriense um verdadeiro património vivo. Visite o Centro Interpretativo da Mulher Doriense, em Armamar, porque conhecer o passado é também uma forma de construir o futuro. Sofia Teixeira então a contar-nos que, tal como as socas simbolizam os passos de tantas mulheres ao longo da história, também o Centro Interpretativo da Mulher Doriense assinala o caminho percorrido na valorização, preservação e divulgação da memória, das vivências e do papel das mulheres dorienses. Situado em Armamar, está sempre disponível a ser visitado. O projeto Cultura para Todos continua a levar cultura, inclusão e memória às aldeias do concelho de Carraseda de Anciães. No mês de julho, realizaram-se ações nas localidades de Linhares e Brunheda, no âmbito da iniciativa financiada pelo Programa Norte 2030, através do Fundo Social Europeu Mais. O objetivo é promover a inclusão social e reforçar a ligação entre a comunidade, com especial atenção à população idosa, através de momentos de convívio, participação e partilha. As sessões incluem também recolha e preservação da literatura oral das aldeias, um trabalho desenvolvido pelo Museu da Memória Rural. Contos, lendas, cantigas, provérbios e outras tradições são registados em vídeo, preservando o património material e a identidade cultural do concelho.
Cada encontro termina com a apresentação pública dos testemunhos recolhidos, permitindo aos participantes rever as histórias e memórias da sua terra no momento que promove o diálogo entre gerações. O projeto Cultura para Todos vai decorrer ao longo dos próximos 4 anos, passando por todas as aldeias do concelho de Carraseda de Anciães, com iniciativas culturais e desportivas que pretendem garantir o acesso à cultura e a fortalecer o sentimento de pertença de toda a comunidade. Freixo de Espada à Cinta volta a destacar-se no Guia das Praias Fluviais 2026 e eu vou contar-lhe tudo. O concelho de Freixo de Espada à Cinta volta a marcar presença então no Guia das Praias Fluviais 2026, uma publicação que promove algumas das mais emblemáticas zonas balneares e de lazer do país, que é considerado um verdadeiro roteiro pelo melhor do interior de Portugal. Além de dar destaque à praia fluvial da Congida, o guia convida ainda os visitantes a descobrir o património, a história, a cultura e as tradições que fazem de Freixo de Espada à Cinta um destino de excelência. A edição deste ano dedica especial atenção à rúbrica Lugares da Memória, que inclui uma entrevista ao presidente da Câmara Municipal, Nuno Ferreira, na conversa reforçada à ligação ao território, à identidade do concelho e ao percurso de desenvolvimento que tem vindo a ser construído com visão, coragem e espírito empreendedor. O município de Freixo de Espada à Cinta deixa assim também o convite para visitar o município, conhecer as suas paisagens únicas, o património e a hospitalidade das suas gentes, aproveitando também as sugestões apresentadas no Guia das Praias Fluviais 2026, visite a Praia da Congida. Lamego, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Mursa. E agora Lamego, que celebrou os 265 anos da inauguração do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios. O município de Lamego assinalou no dia 22 de julho esta marca histórica tão importante, os 265 anos da inauguração do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, promovendo um conjunto de iniciativas que reuniram a comunidade em torno da fé, da cultura e do convívio. Símbolo maior da identidade lamecense, o Santuário da Nossa Senhora dos Remédios tem as suas origens na antiga devoção a Santo Estevão. A construção do atual templo barroco iniciou-se em meados do século XVIII e a sua inauguração ocorreu em 1761, efeméride que foi então agora evocada. Ao longo dos anos, o complexo foi sendo enriquecido com a monumental escadaria, capelas, fontes, estátuas e jardins, tornando-se um dos mais notáveis conjuntos arquitetónicos religiosos do país e um importante destino de peregrinação. As comemorações tiveram início com a celebração da Eucaristia, seguindo-se um concerto mariano no órgão de tubos, que proporcionou um momento de recolhimento e valorização do património musical do santuário. A carreira central acolheu posteriormente um convívio com porco nos petos, reforçando o espírito de partilha entre os participantes. A programação prosseguiu com a apresentação de opúsculo Amai-vos uns aos outros ou Amai-vos uns contra os outros, e com a atuação do padre Marques Alvim e os Esquilos, que animou a noite. As comemorações terminaram com a interpretação do hino do santuário e o tradicional corte do bolo de aniversário, assinalando simbolicamente então os 265 anos de um monumento que continua a representar um dos maiores ex-libris de Lamego e de todo o território. Ao associar-se a esta celebração, o município de Lamego voltou a enaltecer o valor histórico, religioso e patrimonial do santuário, reafirmando a importância da sua preservação e da valorização de um legado que continua a marcar a identidade do concelho e a atrair milhares de visitantes e peregrinos todos os anos. A Feira do Petisco voltou a afirmar Mesão Frio como destino de excelência da gastronomia doriense e também de grandes espetáculos. A Feira do Petisco 2026 voltou a atrair milhares de visitantes a Mesão Frio ao longo de 3 dias dedicados à gastronomia, aos vinhos do Douro, à música e ao convívio. O certame, promovido pelo município de Mesão Frio, reafirmou-se como um dos principais eventos de verão da região. Os restaurantes do concelho apresentaram uma vasta seleção de petiscos tradicionais, harmonizados com os vinhos produzidos no território, proporcionando aos visitantes uma autêntica viagem pelos sabores dorienses. O recinto contou ainda com a participação de produtores locais, associações e diversos expositores, valorizando os produtos endógenos e o dinamismo de tecido económico e associativo do concelho. O programa de animação foi outro dos pontos altos do evento.
Na sexta-feira estiveram os Fama Show e DJ Merche Romero. No sábado, Marisa Liz subiu ao palco para um concerto magnífico, muito participado, e seguiu-se ainda a atuação do DJ Henrik Josh. O encerramento aconteceu no domingo com os Insert Coin e o grupo Bailando, que proporcionaram então uma noite de grande animação. Ao longo de 3 dias, a Feira do Petisco promoveu momentos de encontro e convívio entre residentes e visitantes, contribuindo para a dinamização da economia local e para a promoção turística do município. Com mais uma edição marcada pela forte adesão do público, a Feira do Petisco voltou a afirmar-se como uma referência no calendário de eventos do Douro, evidenciando a qualidade da gastronomia local, a excelência dos vinhos da região e a capacidade de acolhimento do concelho de Mesão Frio. O Auditório Municipal Padre Bento da Guia, em Moimenta da Beira, acolheu a palestra Obstáculos de Superação e Caminhos de Excelência, dinamizada pelo mestre Daniel Bourdignon. A iniciativa foi promovida pelo PIPS, Programa Intermunicipal de Promoção de Sucesso Escolar, em parceria com a Unise. A sessão reuniu alunos da escola profissional que tiveram a oportunidade de conhecer de perto o percurso pessoal e profissional do maestro. Ao longo da intervenção, Daniel Bourdignon falou dos desafios que enfrentou ao longo da vida e da forma como a determinação, o esforço e a persistência foram determinantes para alcançar os objetivos. Um dos momentos mais marcantes da palestra foi a mensagem deixada aos participantes, assente em 3 valores que considera fundamentais para qualquer percurso de excelência: honra, caráter e dignidade. Daniel Bourdignon é natural de São Paulo, Brasil, mas reside atualmente em Sátão. Integra o coro satense, é responsável pelo projeto Pequenos Músicos e exerce as funções de diretor artístico e maestro da Banda Filarmónica de Moimenta da Beira. Agora, uma iniciativa da Câmara Municipal de Mursa, a vereadora Ana Cristina Martins faz um apelo de participação na campanha de esterilização de cães e gatos de companhia promovida pelo município de Mursa. A Câmara Municipal de Mursa está a apoiar financeiramente a esterilização de cães e gatos de companhia. Esterilizar é um gesto de responsabilidade. Ajuda a prevenir doenças, evita ninhadas indesejadas e promove o bem-estar e a segurança dos animais. O apoio é de 50 € para gatos, 80 € para catas, 70 € para cães e 120 € para cadelas. A campanha decorre até 30 de agosto de 2026 e destina-se a residentes no concelho de Mursa. São elegíveis as esterilizações realizadas entre 1 de outubro de 2025 e 30 de agosto de 2026. E o animal deve ter um tutor identificado e a esterilização registada no SIAC. Esta iniciativa pretende incentivar a posse responsável de animais de companhia, contribuindo para a prevenção do abandono, para o controle da população animal e para a promoção da saúde e bem-estar dos cães e gatos do concelho. A campanha vai decorrer até dia 30 de agosto deste ano, por isso, se é tutor de um cão ou gato e reúne as condições de acesso ao apoio, informe-se e apresente a sua candidatura no balcão único municipal ou através do portal do município de Mursa. Porque cuidar dos nossos animais é também cuidar da nossa comunidade. Sejam muito bem-vindos ao podcast Reino Maravilhoso, que a Comunidade Intermunicipal do Douro leva até si, e hoje o meu convidado especial é o Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Alexandre Favalhos. Doutor Alexandre, obrigada por ter vindo. Obrigado eu pelo generoso convite, Andreia. Vai ser uma conversa rápida, porque isto passa muito rápido, mas para conhecermos um pouco melhor de quem está hoje na liderança do nosso maior município, dos 19, Vila Real é uma paixão para si, é notável, e o desafio tem sido também um desafio bastante forte. Bastante forte, sim. Aliás, eu costumo dizer que esta é a terra que hoje trago em mim, e costumo dizer isto por uma questão muito simples, que é o não negar as minhas raízes. Minhas raízes não são em Vila Real, de facto, não nasci aqui,
Estou aqui, portanto, há cerca de 25 anos, portanto, neste momento, esta é a minha casa, portanto, é a terra que eu hoje, de facto, como referi, trago, portanto, que luto, que me apaixonei, portanto, ao longo de todos estes tempos, que a minha família aqui está radicada, foi aqui que nasceu o meu filho, aqui que o meu filho estuda, mas como dizia, de facto, tem sido um grande desafio para aquilo que é um território imenso, um território de muitas potencialidades, de muitas virtudes, de gente extraordinária. Portanto, aquilo que eu hoje talvez tenha sido e seja a minha maior riqueza, portanto, nas diversas funções que eu já tive desde 2013 para cá na Câmara Municipal, foi esta oportunidade de conhecer o nosso tecido associativo, de conhecer uma quantidade de pessoas que fazem daquilo que são as suas dificuldades a resiliência, que fazem dessas limitações formas novas de estar, de inovar e, portanto, aprendi muito com elas. Aprendi para, de alguma forma, trazer para aquilo que é a minha hoje função enquanto Presidente de Câmara, que apesar das dificuldades num país que muitas vezes, como eu costumo dizer, é desequilibrado, que tem uma certa tendência de se inclinar para o litoral e de se afundar, portanto, em direção ao sul, apesar de tudo isso, percebemos que realmente somos uma terra fantástica, extraordinária, portanto, e que se de forma unida, junta, portanto, próxima, nos conseguirmos, portanto, articular com toda a certeza, portanto, podemos vencer. Há uma palavra que agora usamos muito, que é a resiliência, e nós, da Comunidade Intermunicipal do Douro, dos 19 municípios, temos que ter esta palavra de ordem, não é, Presidente? Claramente sim, aliás, percebemos isso todos os dias, portanto, neste território que é também ele tão disparo, portanto, desde 19 municípios que têm características muito diferenciadas em termos da sua dimensão, da população, daquilo que é o seu tecido económico, daquilo que é a sua área produtiva, portanto, somos de facto muito diferentes, muito dispares, mas talvez seja isso também que nos faz tão resilientes, portanto, por termos capacidade interna, portanto, que permite perceber diferentes perspectivas sobre um determinado problema, portanto, nos faz sermos, como dizia há pouco, mais fortes, mais robustos, encontrar soluções mais criativas, porque é isso que, de facto, os nossos territórios nos têm conseguido mostrar neste Douro, muitas das vezes esquecido ao longo de tantos anos, perceber que nós persistimos em estar cá, nós escolhemos estar cá. Nós não estamos aqui porque não temos outras oportunidades. Muitos dos nossos jovens, portanto, que aqui continuam, portanto, fazem porque querem e que acreditam na sua terra e querem continuar a acreditar que ela tem capacidade suficiente, conhecimento suficiente para poder, de facto, ser cada vez melhor. E essa resiliência é precisamente a marca identitária, portanto, deste Douro, tão diferente, mas tão uno, portanto, à volta deste conceito, mas mais importante que o conceito é, de facto, aquilo que são as nossas políticas que são convergentes, e aqui não há maior ou menor dimensão, há 19 municípios. Acho que isso é particularmente impactante e relevante. Nós temos aqui em Vila Real algo que é singular e importantíssimo, que é o TAD. E eu vou ouvindo dos jovens que se estão a licenciar a dizer: Andreia, aqui não nos falta nada. É um gosto termos uma universidade que traz os jovens e que muitas vezes eles acabam por ficar aqui, não na sua maioria, que era isso que nós gostaríamos que acontecesse, mas que acabam por ficar aqui. Qual é a sua visão? Acho que esse é um dos nossos grandes desafios, já lá chegarei ao TAD, é precisamente essa capacidade de fixar este talento que aqui é gerado. Portanto, a nossa universidade, como nós percebemos, e quando digo nossa não é de Vila Real, é da região, portanto, estando sediada em Vila Real, evidentemente é da região, percebemos o aporte de conhecimento que é transferido, portanto, para toda esta região tão ampla. Portanto, como dizia há pouco, esse desafio de fixar mais população, de facto, é talvez, portanto, o grande desiderato que eu gostaria nos próximos tempos de conseguir atingir. Isto porquê? Porque se percebe precisamente isso, Andreia, que é uma universidade que continua a crescer no número de alunos, portanto, neste momento já há cerca de 9.000 alunos nas diferentes ofertas, portanto, e nos diferentes níveis de ensino, portanto, que frequentam a universidade, ou seja, num território, portanto, onde a baixa densidade continua a imparar, nós temos conseguido atrair para cá, portanto, precisamente esses jovens para estudar, onde vamos tendo boas notícias, nomeadamente a aprovação do curso de Medicina, um sonho muito antigo que uniu muitos autarcas, muitos reitores,
muita capacidade, lá está, de resiliência, novamente a tal resiliência, para conseguir atingir este objetivo, portanto, que se vai materializar no arranque do próximo ano letivo. E, portanto, aquilo que nós vamos ouvindo é precisamente isso. Basta tu poderes contactar com os estudantes universitários e dizem precisamente, nós aqui temos tudo. Temos qualidade de vida, temos uma excelente universidade, temos conhecimento que nos é transmitido. Claro, queremos ter ainda mais oportunidades para passar a fazer daqui a sua casa. Ou seja, de facto, a UTAD tem sido e é durante alguns anos o seu espaço de acolhimento. Queremos naturalmente que Vila Real seja a sua casa. Não a sua casa momentânea, mas aquela, portanto, que eles escolham. E quando digo Vila Real, a região, volto a sublinhar, a região, que eles escolham, portanto, para aqui constituir a sua família, para aqui, de facto, perceberem que podem trabalhar para qualquer lugar, portanto, desta nossa casa comum, a partir da região de Douro, a partir de Vila Real. Penedono, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião. Celebra-se a 26 de julho o Dia dos Avós, uma data para lembrar quem é colo nos medos, quem conta histórias ao serão e quem guarda a memória e as tradições das famílias. No Santuário de Santa Eufémia, em Penedono, esta celebração ganhou voz, música e muitos abraços. Quem melhor do que as crianças para nos dizerem quem são os avós? A minha avó é a melhor do mundo, sem ela eu não seria nada. Ela é uma ótima inspiração para mim, gosta muito da minha família e de cuidar da minha família, é muito cuidadosa e é muito especial. Quando estou com os meus avós, sinto-me simpática, muito amorosa, gentil, sortuda, feliz e protegida. O meu avô é a melhor pessoa que conheço, uma grande inspiração para mim, adoro e venho cá todos os fins de semana para o ver. A minha avó é uma inspiração, adoro-a e é como uma segunda mãe para mim. Os meus avós são os melhores do mundo. A minha avó é uma excelente cozinheira, gosto muito das comidas que ela faz, principalmente do pudim caseiro. Eu sinto muito bem com os meus avós, por isso sei que posso contar com eles para tudo. A minha avó é uma das melhores pessoas a fazer histórias para mim. Eu adoro a minha avó, aprendo muitas coisas com a minha avó, até cozinhar. Ela cozinha muito bem, eu amo a minha avó. A minha avó é uma excelente cozinheira, principalmente eu gosto mais de esparguete. O dia começou com a celebração da Eucaristia, um momento de agradecimento e união. A seguir, o espaço transformou-se num grande convívio entre avós e netos. Houve partilha, conversas, fotografias e muita animação. A música pôs toda a gente a dançar e provou que não existe idade limite para sorrir. A festa terminou da forma mais doce, com o corte do bolo comemorativo deste grande Dia dos Avós, partilhado por todos os presentes. Foram horas de carinho, de união entre gerações e de sorrisos que vão ficar na memória. O município de Penedono deixa o agradecimento a todos os avós por serem sabedoria, por serem exemplo e por serem amor em todas as fases da vida. Penedono celebrou assim os avós com festa, afeto e com a certeza de que o melhor legado passa de geração em geração. Peso da Régua assinalou os 25 anos do Alto Douro Vinheteiro como Património Mundial da Unesco. O concelho acolheu a passagem da viagem do comboio histórico do Douro numa iniciativa integrada nas comemorações desta efeméride. Na estação da Régua esteve presente o secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado, que se juntou a diversas entidades no momento de celebração de um território cuja identidade, história e paisagem são reconhecidas em todo o mundo. Estes territórios também vivem de medidas concretas, medidas que o Governo quer tratar com os autarcas e com todos aqueles que intervêm diretamente no território, nomeadamente também simplificando muitos processos, retirando burocracia. Para o presidente da Cimdouro, João Gonçalves, este é um momento de celebração, mas é também um momento de união e pensar no futuro. Aproveitar este momento de celebração, de sinalizarmos os 25 anos de reconhecimento do Alto Douro Vinheteiro pela Unesco como património mundial, como sabemos, pela sua paisagem única, viva e evolutiva, mas aproveitar o momento sobretudo para lançar o repto, o desafio a todos para pensarmos o Douro para os próximos 15, 20, 25 anos e de que forma
todos em conjunto, as diversas entidades, desde logo o Governo, a Comissão de Coordenação, os municípios, mas todos os agentes do território, empresas, famílias, de que forma é que todos juntos podemos pensar o Douro para que ele seja diferente daqui a 1, 2 ou 3 décadas. Há um interesse de que, obviamente, haja, reverta para a região a possibilidade de poder reinvestir algumas receitas que obviamente são provenientes da vinda de turismo. O Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, José Manuel Gonçalves, também marcou presença e reafirmou o compromisso do município para a valorização e promoção do Alto Douro vinheteiro. Destacou ainda a importância estratégica da ferrovia para o desenvolvimento e afirmação da região. Uma celebração que evocou o passado, valorizou o presente e reforçou a necessidade de continuar a preservar e promover um património que é motivo de orgulho para o Concelho, para o Douro e para Portugal. No âmbito da realização do Grande Prémio Terras de Trás-os-Montes Sub-19, o Concelho de Sabrosa recebeu no passado dia 25 de julho a passagem da primeira etapa da competição, que durou 3 dias e reuniu mais de 150 jovens ciclistas de várias equipas nacionais e internacionais. Com uma meta volante instalada no Largo do Eirô, em São Martinho de Anta, os atletas seguiram a prova passando por Passos, Sabrosa, Sotomaior, São Lourenço de Ribapinhão e por Parada de Pinhão. Num percurso marcado pelas paisagens características do Reino Maravilhoso, proporcionando um espetáculo de elevado nível desportivo. A prova foi acompanhada por inúmeros adeptos da modalidade que se distribuíram ao longo do percurso para apoiar os ciclistas. O Grande Prémio Terras de Trás-os-Montes Sub-19 foi composto por 3 etapas. A primeira etapa ligou Vila Pouca da Guiar a Favaios, com passagem pelo Concelho de Sabrosa. A segunda uniu Alijó a Ribeira de Pena e a terceira e última etapa decorreu entre a Ribeira de Pena e Vila Pouca da Guiar. A competição terminou então dia 26 de julho em Vila Pouca da Guiar após 106 quilómetros, que consagrou o espanhol Carlos Stena da Eletromercantil QR100 como o vencedor da edição de 2026 do Grande Prémio de Trás-os-Montes Sub-19. O vencedor concluiu a competição com 11 segundos de vantagem sobre Guilherme Santos da Blackjack Bairrada, segundo classificado, e 20 segundos sobre Alec Franz da Picusa Academy, que fechou o pódio. Na classificação por pontos, o português Guilherme Santos confirmou a vitória, enquanto Jorge Rueda de Forés, Cidade del Ciclismo, conquistou a classificação da montanha. A classificação da juventude foi igualmente vencida por Carlos Stena. Em termos de representação regional, o corredor da Associação Regional de Ciclismo de Vila Real, Pedro Martins, da Bila Biker Cycling Team, terminou como o melhor representante da região. No coração do Douro, onde as montanhas abraçam o rio e as vinhas desenham socalcos que desafiam o tempo, vive a memória de Santa Marta, padroeira de Santa Marta de Penaguião e da região demarcada do Douro. A sua presença não se mede apenas pela fé dos que a veneram, mas pela identidade de um povo que aprendeu a transformar o trabalho em esperança e a hospitalidade numa forma de acolher o mundo. Os evangelhos apresentam-na como irmã de Lázaro e de Maria, amiga de Jesus, mulher diligente e de mãos sempre ocupadas. Enquanto cuidava da casa e recebia os viajantes, ensinava, sem palavras, que servir também é amar. A vassoura, a concha e o molho de chaves, símbolos que a acompanham na tradição cristã, recordam a nobreza dos gestos simples daqueles que sustentam a vida cotidiana e constroem comunidades. No norte de Portugal, o seu culto floresceu entre serras, vales e vinhedos, encontrando no Douro um lugar onde a espiritualidade se entrelaça com a paisagem. Aqui Santa Marta tornou-se guardiã das vinhas. Protetora dos lavradores e inspiração para quem conhece o valor da terra e da persistência. A tradição popular conta que um cavaleiro francês, o Conde de Guillon, consumido pelo orgulho, incendiou a antiga capela dedicada à santa. Mas na quietude da consciência, Santa Marta apareceu-lhe não para o condenar, mas para lhe indicar um caminho de redenção, plantar e cuidar de uma vinha. O trabalho paciente transformou-se em penitência e a terra respondeu com uma colheita abundante. Desde então, a lenda mistura-se com a história, com o vinho e mistura-se também com o tempo. E o nome de Santa Marta de Penaguião permanece ligado à fé, ao trabalho e à fertilidade desta terra generosa.
No alto da vila, a Capela de Santa Marta continua a contemplar os vales dorienses. Os seus vitrais filtram a luz sobre as imagens de Santo António, São Brás e da própria Santa, como se cada raio transportasse uma bênção para os campos, as casas e as famílias que vivem do ciclo das estações. As festas em sua honra unem tradição, música, gastronomia e vinho, celebrando uma herança que atravessa gerações. Cada cacho amadurecido, cada mesa partilhada e cada gesto de hospitalidade parecem prolongar o exemplo daquela mulher do Evangelho que fez do serviço uma expressão de amor. Assim, Santa Marta permanece muito mais do que padroeira. É símbolo vivo da alma doriense, guardia das vinhas e das gentes, presença silenciosa que inspira quem semeia, quem acolhe e quem acredita. Entre a fé e a paisagem, entre a memória e o futuro, continua a caminhar pelos socalcos do Douro como uma luz discreta que acompanha a história de um território onde a terra, o vinho e o espírito se encontram em perfeita harmonia. Artes e letras. Há nomes que atravessam o tempo, pessoas cuja obra continua a falar por elas muito depois da partida. José Leite de Vasconcelos é sem dúvida um desses nomes. Nascido a 7 de julho de 1858 em Ucanha, concelho de Tarouca, dedicou a vida a conhecer Portugal. Estudou a nossa história, as tradições, a língua, os costumes e o património, ajudando a preservar aquilo que faz parte da identidade de um povo. Foi arqueólogo, etnógrafo, filólogo e investigador, mas acima de tudo foi um homem movido pela curiosidade e pelo desejo de compreender as raízes de um país. O seu trabalho continua a ser uma referência para investigadores e estudiosos dentro e fora de Portugal. Para Tarouca, o seu legado representa muito mais do que uma memória ilustre. É um património vivo que merece ser conhecido pelas novas gerações e valorizado por todos aqueles que reconhecem a importância da cultura e da história. É precisamente com esse objetivo que o município de Tarouca está a desenvolver vários projetos de valorização da vida e obra de José Leite de Vasconcelos. Entre eles, o futuro espaço Memória José Leite de Vasconcelos em Ucanha, que permitirá dar a conhecer a vida e o percurso deste grande investigador. Preservar a memória de figuras como esta não é apenas recordar o passado, é garantir que o conhecimento, a investigação e a cultura continuem a inspirar o futuro. Porque um povo que conhece as suas raízes compreende melhor o seu caminho, e esse foi talvez o maior legado que José Leite de Vasconcelos nos deixou. São João da Pesqueira, Sernancelho, Taboaço, Tarouca. A Vila de São João da Pesqueira tem tesouros extraordinários e um deles é mesmo um tesouro nacional, o seu foral. Foral que foi atribuído em meados do século XI, que é um documento raríssimo, pois constitui o foral mais antigo dado a uma terra do atual território português. Mas que importância tem, que sentido faz hoje estarmos a celebrar esse documento? Bom, em primeiro lugar, porque é um testemunho da nossa história, da nossa identidade. Diz exatamente aquilo que nós somos. Somos gente trabalhadora. E esse documento quis aqui, por vontade régia, atrair população, fixar colonos, organizar todas estas terras que estavam num contexto militar difícil. Esse documento é de tal forma extraordinário que só passado muitas décadas é que começam a surgir os primeiros forais nesta região e em todo o país. Portanto, tornam exclusivo, tornam único. E, ao torná-lo único, é também ele único no sentido de ser um dos instrumentos políticos e municipais mais antigos que se conhece na Península Ibérica. Dia 5 de agosto, venha ter connosco, venha celebrar o nosso foral e venha descobrir mais acerca dele. A
Escola Profissional de Sernancelho e a UTAD assinaram protocolos de cooperação para a formação, investigação e inovação. A cerimónia decorreu a 16 de julho e marca o arranque dos novos centros tecnológicos especializados em indústria e informática, que vão funcionar nas Procer já no ano letivo 2026-2027. O objetivo é, claro, promover a inovação e gerar valor para os alunos, para as empresas e para o território. Com estes protocolos, a Escola Profissional de Sernancelho passa a ter uma ligação direta e partilhada com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Na prática, os alunos dos centros tecnológicos vão ter a possibilidade de creditar unidades de formação, ou seja, vão entrar na UTAD com vantagens no acesso a diversas licenciaturas. É uma ponte entre o ensino profissional e o ensino superior que reforça a qualificação na região e abre novas portas aos jovens de Sernancelho. Amândio José Ribeiro nasceu em 1912 na freguesia de Santa Eufémia, no concelho de Pinhel. No entanto, passou praticamente toda a sua vida aqui, em Taboaço. Concluiu a 4ª classe e foi para Trancoso trabalhar numa orivesaria. Tornou-se um homem simples, humilde, sem o título académico, que à época lhe conferisse a postura de sábio. No entanto, era muito sábio. Relojoeiro e ourives de profissão, tinha a sua própria orivesaria no Largo 5 de Outubro. Aqui constituiu família e toda a sua vida. Lidava com o público de uma maneira muito calma e tinha muita paciência para os miúdos que ali entravam para ver as suas excêntricas criações. Sempre avisando, podem ver, mas não podem mexer. Viveu 90 anos e construiu o relógio mais completo do mundo. Venham conhecer o Rijomax. Nós estamos aqui perante uma grande obra que é o Rijomax. Rijomax é um acrónimo do nome do seu mentor e construtor, o Sr. Amândio José Ribeiro, que é então Ri de Ribeiro, Jó de José, Má de Amândio, e decidiu colocar-lhe também um X no final para ficar o nome mais sonante, à semelhança de outros nomes de outras marcas, como Timex, Rolex. Portanto, este relógio é considerado o relógio mais completo e complexo do mundo. Foi um sonho do Sr. Amândio, que ele decidiu construir. Iniciou esta obra em 1945 e terminou em 1973, portanto ele demorou 28 anos para a concluir. Portanto, este relógio é de tal forma complexo que só o Sr. Amândio sabia o mecanismo do relógio. Ele esteve sempre a trabalhar desde 1973 até sensivelmente 2003. Foi o ano em que ele foi tirado da relojoaria do Sr. Amândio. Ele tinha falecido em 2002 e já não teve tempo para ensinar o mecanismo do relógio. Então, em 2003, ele foi trazido aqui então para a loja de turismo, só que foi só colocado em exposição porque ninguém sabia como é que era o mecanismo do relógio. Já cá esteve uma engenheira da Suíça, convite o município para vermos se o conseguimos pôr a funcionar, mas segundo ela, este relógio é de tal forma complexo que somente o Sr. Amândio é que sabia trabalhar com ele. Como veem, portanto, ele foi construído com materiais rudimentares, utilizando os móveis, recortes de revistas, restos de materiais de latoaria, etiquetas da máquina do Dimo. Ele decidiu criar esta fantástica obra. O município de Tarouca está a promover o Programa Municipal de Capacitação Digital dos Operadores Turísticos, uma iniciativa que pretende apoiar a modernização e a competitividade das empresas do setor. O programa destina-se a alojamentos locais, empresas de animação turística, restaurantes, agências de viagens e outras atividades ligadas ao turismo, disponibilizando vouchers de serviço até 2.000 euros por empresa. Os apoios incluem áreas como fotografia e vídeo, gestão de redes sociais, desenvolvimento de websites, lojas online e estratégias de posicionamento digital. A participação é gratuita para as empresas, sendo o programa financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência e pelo município de Tarouca. Segundo a autarquia, esta medida pretende reforçar a visibilidade e a capacidade de comunicação dos operadores turísticos, contribuindo para afirmar Tarouca como um destino cada vez mais competitivo e atrativo. Torre de Bom Corvo, Vila Nova de Foscoa, Vila Real. A minha mãe tecia o tempo em fios de linho, sentada no teatro. Noite e dia, moldava o silêncio em colchas de abrigo. Quando a casa aprendia a respirar, com a lã desenhava geometrias antigas na arte
paciente, em que cada gesto guardava um saber herdado nas rendas de algodão. Trabalhava no invisível, bordando a espera, no conto das horas, mulher que de tudo fazia. Nunca parecia cansada. Descansava no murmúrio das cantigas que cantavam, como quem embala o mundo, sem despertar. A imaginação vestia imagens, contava histórias do tempo antes da escrita. Era palavra íntima, tinta viva, correndo-lhe no rosto, mapa de afetos, permanência. Em obras de baixo e alto relevo, erguia memórias decorativas, padrões nascidos da terra e da mão. Leitura fina das tradições, que não cabem nos livros, mas sobrevivem nas mãos que criam e nunca esquecem. A Biblioteca Municipal de Torre de Moncorvo acolheu no passado dia 10 de julho a apresentação do livro Fogo dos Sentidos, da autoria de Manuel Sengo, uma iniciativa dedicada à promoção da literatura e à valorização de autores contemporâneos. A sessão decorreu com a participação do autor, que apresentou a sua mais recente obra e partilhou com o público as inspirações, os desafios do processo criativo e os principais temas abordados no livro. O evento reuniu leitores, amantes da leitura e membros da comunidade e ainda contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal, José Menezes, proporcionando um momento de diálogo e de partilha em torno da escrita e da criação literária. A iniciativa integrou a programação cultural do município de Torre de Moncorvo, reforçando o papel da Biblioteca Municipal como espaço de promoção de leitura e de dinamização cultural. Seguimos agora para Vila Nova de Foscoa. Terminaram as comemorações do 30º aniversário do Museu da Casa Grande, em Freixo de Numão, depois de vários dias de iniciativas que envolveram a comunidade, parceiros e visitantes. Na sessão comemorativa foi feito um balanço do percurso do museu ao longo das últimas 3 décadas, marcadas pelo crescimento da instituição, pelo desenvolvimento de projetos de investigação e pela valorização do património arqueológico e ainda pela promoção de atividades dirigidas a públicos de todas as idades. Durante a cerimónia foram também apresentados os objetivos para o futuro, com aposta num museu mais acessível, mais qualificado e preparado para reforçar o papel na prevenção e divulgação do património deste território. Um dos momentos de maior destaque foi a apresentação do livro Memórias e Tradições, de Freixo de Numão, da autoria de António Joaquim Assunção. A obra reúne histórias, recordações e tradições da freguesia, contribuindo para preservar a memória coletiva de toda a comunidade. O Circuito Internacional de Vila Real voltou a impulsionar a economia e o turismo de toda a região. Vila Real voltou a transformar as ruas da cidade numa pista de competição para receber a edição número 55 do Circuito Internacional de Vila Real, um dos maiores eventos desportivos da região. Ao longo de 3 dias, cerca de 150 pilotos participaram em 14 corridas, com destaques para o TCR World Tour, o Campeonato de Portugal de Velocidade e o Campeonato de Portugal de Clássicos. O programa inclui ainda demonstrações de automóveis históricos e de supercarros, numa homenagem à longa tradição automobilística da cidade. O Presidente da Câmara de Vila Real, Alexandre Favais, considerou o circuito o principal evento do Concelho, sublinhando que a iniciativa foi muito além da competição automóvel, ao afirmar-se como um importante motor da economia, do turismo e também da promoção internacional da região. A organização envolveu cerca de 1.500 pessoas, entre voluntários, forças de segurança, bombeiros, equipas técnicas e serviços de apoio. Este ano o município investiu cerca de 200 mil euros no reforço da segurança passiva do circuito urbano. Durante o fim de semana, Vila Real recebeu cerca de 200 mil visitantes. Segundo a autarca, o impacto económico rondou os 15 milhões de euros, refletindo-se na elevada ocupação hoteleira e no aumento da procura nos restaurantes, cafés e comércio local.
Minuto Ecológico. Pela floresta, pela terra e por quem vive delas, por quem limpa, quem alerta e quem se distrai, por quem diz que não é consigo, por quem não desiste e quem já tinha desistido, por quem já acha normal e quem nunca achará, pelos que já cá estão e pelos que estão a chegar. Portugal chama por si, por todos. Este programa integra a plataforma Discover Douro e conta com o apoio Sim Douro. Projeto cofinanciado pela União Europeia através do Programa Regional Norte 2030.